E eu trago o resultado da tal bomba lançada pelo senador Marcos Duval contra Bolsonaro. Mais cedo eu trouxe a informação quentinha e disse, ao longo do dia mais dados vão aparecer e a gente vai ter mais detalhes, mais conclusões. E eu vou te falar que a história já deu um cavalo de pau de 360 graus, que de suposto delator de Bolsonaro, Marcos Duval já foi apontado como alguém que está, na verdade, tramando um plano contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu já mostrei para você mais cedo que ele queria renunciar ao mandato, agora ele já não quer mais, que implodir Bolsonaro, que Bolsonaro tentou coagir ele, já contou logo à tarde uma história defendendo Bolsonaro. Bolsonaro era tão ouvinte quanto eu, não tinha culpa daquilo, e aí viu que não colou, já deu uma entrevista agora na Globo News voltando a colocar alguma culpa no Bolsonaro. Ele coadunou, ele concordou com tudo que estava sendo dito, mas a história não fecha. Ele foi entrevistado pelos jornalistas Otávio Guedes, André Sadi, Mônica Waldvogel. O pessoal não deixou barato, não. Apertou ele. Eu assisti a entrevista inteira. Vou trazer os recortes para você e alguns pontos que eu levantei aqui. Se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles. Se inscreva para estar por dentro do que acontece no bolsonarismo e agora no governo Lula também. Deixa o like, deixa o comentário. Aqui já chegamos a quase 900 mil pessoas e só falta você. E agora vamos dar uma olhadinha na história de novo da denúncia feita pelo senador Marcos Duval, mas agora com mais informações, com a lente raio-x e observando como essa história se deteriora ao longo do tempo. Pela manhã nós publicamos esse vídeo aqui. Note como ele é assertivo e coloca a culpa em Bolsonaro não só do crime, mas de tê-lo coagido a participar do crime. Reveja. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Aqui você já vê a palavra coagir. Quem assistiu o vídeo cedo já viu eu rindo dessa história de ele não querer ser bolsonarista. Aqui já tava um negocinho para que a gente desconfiasse, né? E aí, quando foi à tarde, ele já deu outra entrevista falando assim pra Globo também, mas dizendo, olha, Bolsonaro era um espectador assim como eu. Na verdade, quem queria dar o golpe era o Daniel Silveira. E aí já acendeu o alerta geral. Você tem um cara que quer fazer você acreditar que o Bolsonaro pega o Daniel Silveira, dá o telefone dele pro Daniel Silveira ligar pro Marcos Duval, vai atrás do Marcos Duval, busca o Marcos Duval, coloca no carro presidencial, leva pro Palácio do Planalto para uma reunião secreta, entra pelos fundos do Palácio do Planalto, escuta toda a conversa golpista e depois no final não é golpista junto. Desculpa, nossa inteligência não é tão pequena assim. Aí, visto que a merda que já tinha dado, ele resolveu dar mais uma entrevista no Estúdio I, na Globo News, e aí a conversa já mudou de novo. Aí agora, essa que eu vou mostrar o vídeo pra você, não, o Bolsonaro realmente, ele sabia do que estava acontecendo e confirmou algumas vezes. Aí, várias perguntas, a entrevista demorou mais de 1 hora, dá uma olhada nesse trecho aqui que a gente separou. Aí eu falei pra ele, Daniel, eu de cara já te digo que isso é ilegal, eu tenho que ter autorização judicial para poder fazer uma gravação, porque se eu faço sem autorização judicial... E o ex-presidente Bolsonaro acompanhando tudo isso e não repreendeu a ilegalidade de Daniel Silveira. Só ouvindo. E aí eu disse isso para ele, Daniel, não tem zero condições de fazer isso, é uma autorização judicial. E aí ele falou, não, mas isso a gente resolve depois, e falou com outro grupo, não disse que grupo e quem seria. Aí eu falei, aí no meu entendimento já ficou claro que era algo fora da legalidade. E quando a gente trabalha na área de inteligência... Só uma coisa, senador, ele te pede o seguinte, gravar e induzir o ministro Alexandre de Moraes a falar o quê? Que ele, em alguns processos, ele extrapolou a Constituição. Tentar conduzir ele a dizer que ele estaria extrapolando. Exatamente, eles queriam que prendesse, porque aí o Daniel vira e fala... Ele queria que anulasse a eleição. Nosso objetivo é anular a eleição, manter o presidente no cargo
e o ministro Alexandre ser preso. E o ex-presidente ouvindo tudo isso? Ouviu isso. Ouviu tudo e ficou calado, como se ele estivesse tentando dizer assim, o cenário foi como se eu tivesse ela tentando convencer nós dois de fazer algo, tipo assim, se eu trouxer o senador, ele ia aceitar, pode ser que você aceite. Nessa entrevista já deixou claro que o Bolsonaro já não era mais aquela pessoa que estava só assistindo ali. Mas ele se contradisse em várias alegações, inclusive dizendo que teve uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro entre a declaração de cedo e a declaração de agora. E que o senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro pai, teria ficado feliz pelo simples fato de o nome dele não estar no meio dessa denúncia. De repente, o senador muda o discurso e aparece e diz que o Flávio ficou feliz, não vai mais renunciar. Fico perguntando como que foi essa conversa, né? Olha, tal, não renuncia não, conta essa conversa direito. Tem uns milicianos, amigo meu, que querem muito que você fique senador ainda. Sem falar que merece uma menção especial de como ele tenta se portar o tempo todo como o investigadorzão da Interpol, o entrosadão, assim, aquela coisa patética. Porque eu falei com o ministro Alexandre de Moraes das nossas investigações, a inteligência, porque não serve de inteligência, porque não é que inteligência que bosta nenhuma. É um mero senador da República, limitado a isso. Ele não tem direito a fazer investigação de nada por conta própria e nem de participar de incursão investigativa nenhuma para ouvir ninguém. É um senador da República, com a mesma função do Randolph, com a mesma função do Humberto Costa e outros senadores. Ele fica o tempo todo se postando como aquele que tem trânsito entre o STF, e teve algum momento até que a repórter cortou ele, falou assim, isso nem é foro do STF, por que o senhor fica levando essas coisas pro ministro Alexandre de Moraes? Uma conversa estranha, como se ele forçasse uma amizade, uma intimidade com o ministro Alexandre de Moraes. Já a gente volta na entrevista, não acabou ainda não, mas eu vou trazer uma fala do Flávio Bolsonaro no Senado Federal sobre essa conversa que ele teria tido com o Marcos Duval. Escuta aí. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas. Então é isso. De manhã, Marcos Duval dá uma declaração de que tinha sido coagido pelo presidente numa reunião com Daniel Silveira a espionar o ministro Alexandre de Moraes para tentar dar um golpe, com o objetivo de prender o ministro Alexandre de Moraes e reverter o resultado das urnas. Depois da conversa com o Flávio Bolsonaro, Marcos Duval aparece dizendo que, na verdade, o Bolsonaro era só um espectador e que ele, junto comigo, ou seja, o Marcos Duval e o Bolsonaro, estavam ali apenas ouvindo uma conversa absurda e estapafúrdia de um deputado desesperado. Essas são as palavras do Marcos Duval depois de conversar com o miliciano, com o Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio correu e veio a público já dar a deixa para dizer assim, já fiz um compromisso, meu pacto tá feito, já expliquei a narrativa, agora vai lá e você explica. Marcos Duval veio, explicou, não colou, foi aí que ele veio com uma terceira versão aqui pro Estúdio I, de que o Bolsonaro, na verdade, sabia sim, mas ainda ficou calado durante toda a reunião. Se contradisse, como eu expliquei para você, e aí tem aqui o resumo feito pelos jornalistas que o entrevistaram, que diz a mesma coisa. Essa história não fecha, essa história não bate, e que possivelmente o objetivo dele aqui todo é neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Eu completaria mais, talvez ele esteja tentando neutralizar junto também o Bolsonaro, para ele assumir essa herança de alguma forma na cabeça dele, para que ele possa assumir essa herança do bolsonarismo. Escuta aí. Isso para Globo News. Para Veja, aqui, ele já tem outra versão. O Bolsonaro participa mais. Ele está mudando a versão a cada entrevista. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele coloca Bolsonaro na cena do crime. Mas, principalmente, ele tenta tornar Alexandre de Moraes suspeito para julgar atos golpistas.
Porque o que ele falou aqui, ele estava tentando insinuar uma dobradinha com o Alexandre de Moraes. E quando alguém que participa, testemunha, conspira, faz uma dobradinha com esse juiz se torna imparcial. Daí a incoerência que a Andréia apontou, do Flávio Bolsonaro tá feliz. Ele falou, foi no gabinete dele, o senhor tem que continuar a ser senador. O Marcos Duval está servindo a 2 propósitos. Colocar Bolsonaro na cena do crime é cortina... Isso é análise, tá? Colocar Bolsonaro na cena do crime é cortina de fumaça para dizer, olha que denúncia importante, que bomba. Mas o efeito colateral dele é tornar o Alexandre de Moraes imparcial para julgar os atos golpistas, que é o sonho do bolsonarismo, e, como lembrou a Mônica, provocar a CPI com viés anti-governo do PT. É importante essa segunda parte, porque no seu depoimento, aliás, na sua entrevista, o Marcos Duval mente também sobre isso. Ele quer emplacar a CPI. Ele mente que o governo Lula deixou de querer a instalação da CPI depois que o Marcos Duval descobriu o suposto envolvimento do Flávio Dino. Quando, na verdade, senadores aliados do governo Lula, num primeiro momento, queriam a CPI, até eu comemorei, e depois deixaram de querer. Mas o motivo foi simples. Foi porque a gente até se esqueceu de que não estava mais no governo Bolsonaro, onde a Polícia Federal é aparelhada pelo governo Bolsonaro. Só existe razão de ter uma CPI quando a investigação não está sendo feita. Foi aí que nós paramos para pensar e falamos assim, para que a gente vai botar a investigação nas mãos de um Senado bolsonarista que já está dando a pinta de que quer distorcer os fatos e tirar da mão da Polícia Federal, que dessa vez está investigando? Não, a CPI é uma exceção. Ela não precisa acontecer se a investigação correta está acontecendo pela Polícia Federal. Ainda mais num Congresso, como a gente viu, né, que é muito difícil você vencer o bolsonarismo com as suas narrativas e seus palanques. Então foi por isso que desistiu-se da CPI, não por possível envolvimento do Flávio Dino. Inclusive, é nojento ver como ele tenta ser da inteligência e ele tem muito pouca dela. E porque a inteligência fala que você tem que fazer isso, a inteligência na inteligência, para a inteligência, nós da inteligência. E aí ele fala em algum momento que pediu um relatório da ABIN sobre as invasões e André Sadio falou assim, mas você é da inteligência, pediu da ABIN, por que não pediu do Anderson Torres? Aí ele tergiversou e não respondeu. E a André Sadio fez uma cara assim de, isso não cola. Aliás, caras e bocas rolaram várias vezes na entrevista, inclusive no finalzinho, o único repórter lá, que eu não me lembro o nome dele agora, também fez uma cara de essa história não cola. Então esses são os principais momentos dessa entrevista que ele concedeu à Globo News. Se você quiser assistir, né, tá lá disponível. Fiz o que pude para trazer para vocês as informações sobre isso. Assim que surgir mais novidades, a gente volta de novo e informa você mais uma vez. Muito obrigado, um abraço, até mais. Fui. Não esquece o like e de compartilhar nas suas redes sociais.